Batismo do Senhor, 12 de janeiro de 2020, ano A. A festa do Batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. O Pai apresenta o seu Filho amado, que é também o servo profetizado por Isaías. Com o batismo, Jesus dá início ao seu ministério. A instauração do reino ocorre entre esses dois acontecimentos basilares, o batismo e a cruz. O batismo é o início do caminho que levará Jesus à cruz, uma prefiguração, e manifesta a sua messianidade. É a descida do Espírito que torna possível o seu ministério, realizado com palavras e ações. O batismo de Jesus também marca o nascimento da comunidade cristã. É por meio dele que a Igreja recebe a unção do mesmo Espírito e se torna participante da missão de Jesus, o anúncio do reino. Na primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, o servo de Deus é chamado a levar à terra a justiça e o direito. Ele é o escolhido e nele está o Espírito do Senhor. Sem fazer barulho e sem arrefecer a esperança que ainda perdura, ele selará uma aliança com o povo e será a luz para as nações. É por meio do Espírito de Deus que ele cumprirá sua missão. Curará a cegueira espiritual e libertará o povo. Os cristãos, ao fazer uma releitura dessa narrativa, reconheceram em Jesus o perfeito cumprimento da esperança de Israel. O Salmo 28 é uma oração de louvor a Deus que age na natureza. A voz do Senhor se faz ouvir em toda parte. E o salmista presta uma homenagem de louvor a Deus. O nome de Deus é glorificado nas forças da natureza e no povo, que será assistido por sua providência. O poder de Deus é manifestado através dos fenômenos da natureza, a fim de recordar a sua ação nos acontecimentos da história, para que assim seja glorificada a sua majestade. A segunda leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 38, narra o discurso de Pedro na casa do centurião romano Cornélio, após a visão que teve enquanto rezava. Nesta visão lhe é revelado que Deus não faz distinção entre puros e impuros, judeus e gentios, pois a distinção não faz parte do seu projeto criador. Pedro teve dificuldades em superar as barreiras mentais e religiosas, mas o Espírito Santo o conduziu à compreensão da vontade divina. Desse modo, o apóstolo compreendeu que a salvação é um dom para todos e, portanto, não é necessário tornar-se judeu para ser salvo. Deus manifesta-se a Pedro, revelando-se a ele e a Cornélio com o envio do Espírito Santo. A vinda do Espírito sobre a casa de Cornélio confirma as palavras de Pedro e legitima o batismo que imediatamente será conferido aos pagãos. A narrativa de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, integra o primeiro livro que marca o início da atividade pública de Jesus. No início deste capítulo, João Batista prega um batismo de conversão, de arrependimento, em preparação à vinda do Senhor e ao acolhimento da sua mensagem. Jesus se deixa batizar por João, marcando o início da sua atividade pública. O batismo assinala o início de uma nova etapa, na qual Jesus, o servo escolhido pelo Pai, faz-se próximo aos pecadores e excluídos. Ao deixar-se conduzir pelo Espírito, ele busca cumprir a vontade de Deus. O batismo de João é realizado com água, gesto simbólico. O de Jesus provém do Espírito Santo. João reconhece que Jesus é o Messias, por isso protesta em dar a ele o seu batismo. Mas Jesus deseja realizar a justiça, obedecer ao plano divino.
Com esse gesto, Jesus dá os primeiros passos de sua vida pública até a cruz. Para o povo, o batismo era sinal de arrependimento. Para Jesus, é a plenitude da justiça, obediência ao Pai, que o leva a aceitar o seu destino e assumir sua missão. Com o batismo, Jesus é ungido para o ministério messiânico. Ele não precisava receber o batismo para o arrependimento dos pecados, mas o recebeu para que se cumprisse toda a justiça. Com esse gesto, ele mostrou que não era o Messias que Israel esperava, um Messias cheio de triunfo e poder político, mas um Messias que serve, que testemunha em palavras e ações e realiza em sua própria vida a vontade do Pai. Em Jesus estão presentes as duas figuras anunciadas pelos profetas, a do Filho, de linhagem real, e a do servo sofredor. Na narrativa, a expressão "os céus se abriram" designa o retorno da profecia e representa a manifestação divina no batismo de Jesus. Ele viu o Espírito descer como um pomba e vir sobre ele. A pomba sinaliza a ação do Espírito de Deus que, no princípio dos tempos, pairava sobre a superfície das águas, evocando a nova criação que se inicia em Jesus e em sua missão. Este é o meu Filho amado, nele me comprazo. Meu Filho é a mesma proclamação que aparece em Isaías 42:1. Eis o meu servo a quem amparo, meu bem-amado, no qual a minha alma se compraz. A filiação é atribuída pelo próprio Pai. No batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito que desce sobre ele, levando-o a assumir a missão que lhe foi confiada. Podemos observar que a narrativa é construída sobre uma estrutura trinitária. A descida do Espírito, a voz do Pai e o título de Filho, de modo que as três pessoas da Trindade estavam presentes. O Filho recebendo o batismo, o Pai reconhecendo-o como Filho e o Espírito Santo ungindo-o para que possa assumir sua missão messiânica. Proponho algumas questões para nossa reflexão e oração. No batismo, fomos imersos na morte de Cristo, para que com ele recebêssemos uma vida nova. Como essa realidade está alinhada às nossas decisões de vida? O batismo levou Jesus a acolher o novo e assumir a sua missão até a cruz. De que modo vivenciamos o nosso batismo? Deixamos-nos guiar e conduzir pelo Espírito? O que significa ser cristão nos tempos de hoje? Estamos preparados para renovar nossos compromissos batismais e ser sinal de esperança em um mundo em que a indiferença e a intolerância crescem a cada dia? Finalizo com uma frase de São Gregório Nazianzo. Cristo é iluminado no batismo. Recebemos com ele a luz. Cristo é batizado. Desçamos com ele às águas para com ele subirmos.